Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa sexta aula de Teologia, Sistemática 1, matéria de Bibliologia, segunda parte. Vamos continuar falando aqui sobre a inerrância das Escrituras. Vamos lá. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O dilema dos manuscritos perdidos. Não temos os originais autógrafos. Isso anula a inerrância? Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer um comentário. Bom, lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas, né, irmãos? Será que não termos os autógrafos, isso atrapalha a inerrância? Num primeiro momento, irmãos, a gente pode até pensar assim: poxa vida, por que se perdeu? Qual foi o descuido daquela igreja ou daquele líder de ter perdido o texto de Paulo, ter perdido o texto de Pedro, ter perdido os textos dos evangelhos? Por que eles não preservaram o original? A resposta é muito simples, irmãos. Dentro dos achados arqueológicos, um dos maiores acervos mundiais são dos manuscritos do Novo Testamento. Ou seja, nós temos tantas quantidades de textos do Novo Testamento que é bem possível que a igreja primitiva ela tinha tantas cópias fidedignas que os próprios apóstolos e discípulos não viram que preservar o manuscrito original seria um pecado. Sabe aquela ideia de que temos várias cópias e as cópias são iguais umas às outras? Aquele texto que foi o autógrafo, ou seja, o texto em que o apóstolo rubricou a sua assinatura, ou o texto que ele originalmente fez, ou quem sabe o copista fez o primeiro texto, não achava-se necessário se guardar, porque as cópias eram fidedignas. Então, naturalmente, o mais importante não era o texto do apóstolo ou a assinatura dele, mas o mais importante era o que? Era o texto sagrado. Então, as cópias se popularizaram. E os próprios apóstolos e discípulos não tinham essa vaidade de dizer, esse daqui é o texto que precisa ser preservado porque foi o primeiro. Não, meus irmãos, o primeiro em si, guarde isso, não é nem o texto pelo texto, é a voz do Espírito que tinha sido ministrada aos apóstolos e discípulos. Logo, eles, como canal da revelação, sabiam que o papel, o pergaminho, o papiro eram importantes, sim, mas muito mais importante era a voz do Espírito, era a impressão do Espírito. E era isso que eles queriam perpetuar, porque os apóstolos, irmãos, diferente de nós, uma coisa que eles tinham era essa humildade. Eles tinham muita humildade, porque Jesus sendo glorificado, a palavra de Deus sendo proclamada, era isso que eles queriam viver e ser. Né? Então, assim, os manuscritos autógrafos do Novo Testamento, realmente nós não temos ainda, tá? Eu vou até dizer algo que, particularmente, eu penso sobre isso. Eu ainda acho que é bem possível que alguém tenha preservado esses autógrafos, tá bom? Por exemplo, a igreja de Antioquia da Síria, quem sabe? A igreja, por exemplo, de Alexandria, algum lugar lá de Alexandria, e alguém preservou, e de repente isso ficou lá numa gaveta, e quem sabe um dia, quem sabe, a gente possa ainda ter esse achado arqueológico. Agora, isso vai mudar alguma coisa para nós? Nenhuma, porque eu não tenho dúvida que isso só vai mostrar o quanto a tradição da igreja, nesse sentido, foi fiel, século a século, preservando a palavra. Porque olha que interessante,
Os autógrafos eram no Novo Testamento. E no Velho Testamento? No Velho Testamento, meus irmãos, vocês têm que lembrar que os últimos profetas foram ali Malaquias e Zacarias, né? E Ageu. Esdras e Neemias também, que deixaram os últimos textos, né? Juntamente com Esther. Então percebam que esses textos do Velho Testamento já não eram mais os textos também que os profetas tinham deixado. Já tinham se passado pelo menos 4 séculos, né? Então, na história do povo de Deus, mais importante do que você ter a assinatura de Moisés é você ter aquele que deu a palavra a Moisés e se perpetuar aquele que deu a palavra a Moisés. Quem foi que fez isso a Moisés? O Espírito Santo. Pode ver que essa é a história do Velho Testamento. Mais do que ter o autógrafo de Isaías, de Jeremias e assim vai por diante, era preservar a palavra do Espírito naquele povo, naquela geração. E o Velho Testamento foi configurado sobre essa premissa. Agora eles estão no Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha essa vaidade. Onde está a assinatura aqui de Isaías? Entenderam? Eles já viviam essa tradição. E o mais importante para nós é isso, tá bom? Então, leia aqui para nós, Tomé, por gentileza. A analogia da Constituição. Se a Constituição dos Estados Unidos fosse destruída, centenas de cópias exatas poderiam ser comparadas para reconstruir o original com 100% de precisão. Ou seja, o mesmo dilema aconteceu, com certeza, com o Novo Testamento, porque o original foi perdido, ou quem sabe guardado. Como eu disse, irmãos, é uma dedução minha, tá? Eu deduzo que os originais ficaram com alguém. Por exemplo, irmãos, a cuidado de Pedro, tá bom? E Pedro preservou e passou, quem sabe, para João Marcos. E ali eles publicaram e deixaram. Quem sabe está em Roma. Quem sabe Pedro depois passou isso para João Marcos passou isso para Barnabé passou isso para Paulo e ficou ali dentro da Síria. Quem sabe alguém um dia descubra. Ou quem sabe alguém um dia descobriu e queimou. Não sei. A gente não sabe. Mas eu deduzo que a gente vai ter uma surpresa. Então, o texto original foi perdido. As cópias foram milhares. E quando nós comparamos as cópias, olha o que nós temos. O texto reconstituído maior do que 99% de precisão. Ou seja, as cópias, vocês têm que lembrar, como já aprendemos em introdução ao Novo Testamento e Antigo Testamento, eram feitas manuais, né? Então, quando nós falamos que ela tem mais do que 99% de precisão, é porque tem vezes que até mesmo um livro que foi impresso tem erros por causa dos meios da imprensa, antigamente, quanto mais escrita à mão, né, irmãos? Tá bom? Então, leia para nós aqui, Tomé, por gentileza. A realidade textual. A crítica textual moderna não nos deixa confusos. Ela nos aproxima do original. Sabemos o que o texto original dizia em mais de 99% das palavras da Bíblia. Ótimo. E agora aqui por nós, última frase. Implicação teológica. Se temos erros nas cópias, são falhas humanas. Mas se o original tivesse erros, o próprio Deus teria falhado na sua revelação. Por essa razão também descansamos, tá bom, meus irmãos? Teve uma Bíblia que foi impressa logo depois de Gutenberg e depois, foi alguma época, que ela foi até classificado como a Bíblia que tinha um pecado, porque na hora que eles foram imprimir, eles colocaram lá nos 10 mandamentos, não prestaram atenção num detalhe, e deu uma ideia contrária ao mandamento. E depois que tinham já publicado várias, depois eles tentaram tirar, né,
das prateleiras, mas essa Bíblia ficou conhecida como uma Bíblia que tem um pecado, algo do tipo, irmãos, por causa desse erro, né, na impressão. Eu não me recordo qual era o nome e qual foi a época, mas eu lembro que eu ouvi alguma história assim, eu achei interessante, né? Fala, Tomé. É que eu lembrei de uma dúvida aqui que eu estava lendo de manhã o livro do Gruden. Aí estava falando sobre o Didaquê, que ele cogitou a ser anexado ao cânon, mas por causa das contradições ele não foi. O Gruden cita algumas aqui que contradiz, né, as escrituras. Sim, e que, Então, a minha dúvida era essa, porque eu lembrei que o senhor já ensinou aí que o Didaquê ele era usado, né, sim, pelos pela igreja, apóstolos né? como No manual. A igreja primitiva usava, né? sim. Mas, assim, por essa razão, inclusive, Tomé, ele não foi incluído no cânon, né? Mas como manual, ele foi um alerta, né? Mas durante um período, a igreja primitiva até cogitou. O Didaquê está na Bíblia, ou melhor, o Didaquê pode ser incluído na Bíblia. Aí o consenso, graças a Deus, chegou ao ponto de dizer não, não. Pode ver que no final, quando ele fala da escatologia, eles assim trazem algumas afirmações, eu diria, muito contundente, né? Tem que ser dessa forma. Então, de fato, o Didaquê, ele é um livro que deve ser considerado como um manual para a igreja primitiva, que dava uma ajuda, né, Tomé? Quer ver um exemplo bom, Tomé? Hoje, né? As nossas denominações. É um bom manual para o cristianismo ou não? É. Agora, vamos lá. E quando uma denominação começa a defender um partido político, ela perde o propósito? Perde. Interessante, né? Mas ela serviu de manual? Serviu. Mas vamos imaginar que daqui a 200 anos, Tomé, alguém que esteja estudando, né, sobre o movimento batista, assembleano, chega e fale assim, olha, lá na década né, do início do século XXI, eles começaram a defender partidos políticos. Então, perceba que a gente vai ver que, historicamente, foi um manual útil, uma denominação, mas pode pender para alguma coisa humana, política, né? Entendeu? Mas se a gente for fazer uma avaliação fria, é melhor com uma denominação do que sem denominação, né? Concorda? Mas, assim, você queria fazer mais alguma pergunta sobre isso ou não? É, quando eu dei para vocês aqui o Didaquê, inclusive na nossa igreja, no aniversário, eu quis trabalhar sobre ele, simplesmente foi para mostrar o seguinte, ó, olha como a igreja primitiva vivia, né? Mostrando um pouco aquele pano de fundo histórico, sabe, Tomé? Porque hoje, olha aqui, olha que liberdade a gente tem. E naqueles dias, né, Tomé? E os lobos, né? Entrando na igreja, saqueando a igreja, tomando proveito das ofertas, né? Da ajuda, vendo que a igreja ela era uma igreja que recebia bem e dava hospitalidade, e aí chegavam os falsos profetas, entendeu? Foi essa a proposta, entendeu também? Mas, assim, o Didaquê, ele não é sagrado e a gente não pode colocar ele como parte do cânon. Mas eu diria que o Didaquê é uma boa obra como muitos pais da igreja, entendeu, Tomé? Por exemplo, Eusébio de Cesareia foi o considerado como o grande historiador da igreja primitiva. Então, a obra dele, a gente pode confiar 100% em tudo? Claro que não. É um historiador, mas ele acertou muito, né, Tomé? De ter registrado, de ter colocado, de ter feito ali, né, toda pegado os 300 anos de história, 300 e poucos anos, e ter condensado. Agora, será que é 100% do que ele disse
é 100% verdade? Não, aí nesse caso entra igual o Didaquê. No Didaquê, dá para a gente falar que tem inerrância? Não, não dá. Nos textos de Eusébio de Cesareia, dá para a gente falar que tem inerrância? Também não dá. Vamos lá, vamos melhorar. E nos documentos dos papas, dá para a gente colocar no mesmo pé de igualdade? Também não dá. Entendeu, Tomé? É interessante, né? As escrituras já estão numa outra categoria, né? E no outro patamar. Né? Diga, Miriam, você levantou a mão? Ah, já respondeu, é que o Didaquê não pode ser do cano, fazer parte, porque não é inspirado, porque era uma prática deles, né? Deles, de prática deles entender como que as regras, né? Era regras deles, né? E a Bíblia, não, a Bíblia, a palavra de Deus é inspirada, e o Didaquê não é inspirado pelo Espírito Santo, né? É. Pode ver, né, Miriam, como... Olha só que interessante, né? A igreja primitiva, ela sofria muito. Então, a questão da ajuda era importante. Ajudar o próximo era importante, porque você estava debaixo de chumbo grosso o tempo todo, sendo resgatado os seus bens, etc. e tal. Então, percebam que ali no Didaquê, ele dá uma ênfase sobre a generosidade, porque não tinha SUS, não tinha Vale Gás, vale tanta coisa. Lá era o seguinte, você tem a sua comunidade, vai se ajudar com ela, não tem, o problema é seu. O Império Romano era uma máquina de matar, né? Então, o que acontece? Os cristãos, eles acabavam ajudando uns aos outros, né? E por isso que eles dizem aquela frase, né? Que a sua oferta sue na sua mão, fique suando na sua mão, até você encontrar realmente quem precisa. Mas olha só que outra coisa, a maneira rígida que eles condenavam quem tomava proveito numa ajuda e não precisava, né? Prenda tal fulano. Ou seja, eles eram sérios, mas é porque, né? Imaginem hoje, né, Tomé? Muitas vezes, né, Miriam e irmãos, hoje uma cesta básica pode ser muito pouca coisa para muita gente, mas para uma família pode ser mais um mês de vida, né? Imagina naqueles dias que não tinha mercado farto, que você dependia de lavoura, dependia do plantio. Então, uma cesta básica naqueles dias era um mês de sobrevivência. Então, muda muito, né? Então, é isso. Mas esclareceu, Tomé? Esclareceu, Miriam? Então, realmente, o Didaquê não é sagrado, deve ser colocado no seu devido lugar. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. O erro da acomodação divina. Deus se adaptou a falsidades científicas antigas para ser compreendido? Premissa proposta. Jesus mentiu, Jesus mentiu incidentalmente ao dizer que a semente de mostarda é a menor de todas para se adequar à mente judaica. Mateus 13:32. Consequência moral. Isso significa que Deus profere pequenas inverdades intencionalmente para melhorar a comunicação. O problema teológico. Deus age contra o seu próprio caráter. Tito 1, versículo 2. Tito 1 e 2, né? Deus que não pode mentir, ele deixa de ser Deus. A verdadeira solução. O contexto histórico. Na Palestina agrária, no primeiro século, a palavra grega esperma, semente, referia-se a sementes plantadas para a agricultura, não a todas as plantas microscópicas do globo. Jesus falou a verdade exata para aquele contexto rural. Ou seja, olha só que interessante, né, irmãos? Quem quer arrumar uma falha nas escrituras vai chegar a esse ponto de dizer, não, seria mais ou menos do que se disséssemos, Deus faz vista grossa, ele sabe que não é isso, mas ele faz, porque ele comete certos deslizes para ensinar. É muita crueldade atribuir isso para Deus, né? Percebam que não é isso que acontece, né?
Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Tem vezes que uma mãe conta algo para uma criança, não como uma mentira propriamente dito, mas porque na mentalidade daquela criança será a melhor forma dela entender. Vamos lá. Tem um lobo mau que pega as criancinhas na rua, mas metaforicamente falando, tem um lobo mau que judia das crianças todos os dias? Tem. Então, quando a gente aplica uma figura de linguagem consciente para uma criança, não significa que seja uma mentira propriamente dita. Chegar para uma criança e falar que tem um lobo mau que vai, né, levar ela para uma casa e vai engoli-la, gera nela uma compreensão melhor do que dizer, olha, cuidado, porque uma pessoa pode vir e te sequestrar. A criança não vai entender isso. Ela não vai entender. Então, assim, não confunda os nossos mitos, né, com os ensinos sagrados. Não estou dizendo que com isso a gente vai ficar ensinando coisas inadequadas, não é isso. Mas, assim, saber se comunicar com as pessoas é importante. Como eu disse, né, quando um pai chega para uma criança e ela está com muito medo e o pai traz a ela segurança, mesmo também o pai estando com medo, o pai então mentiu? Não, compete a nós pais darmos segurança aos filhos, mesmo que a gente esteja com muito medo. Já pensou a criancinha que está com medo, o pai fica com mais medo? Pelo amor de Deus, a criança surta. Então, percebam que é uma questão de maturidade, né? Agora, não é o fato de usarmos essas linguagens que Deus faz conosco, não tem nada a ver, né? Quando Jesus falou, por exemplo, sobre o grão de mostarda, era porque na agricultura dele daqueles dias era o menor que ele usava no plantio, tá bom? Então, atribuir esse tipo de acomodação divina como um erro proposital é querer macular o caráter de quem fez. E isso é indecoroso, tá bom? Tudo bem? O autor ele vai trabalhar bastante essa questão, né? Eu coloquei assim na minha apostila, né? O conceito afirmado, a inerrância, defende as escrituras. Deixa eu só tentar. Aqui. Quando alguém, né, por exemplo, está querendo sustentar que a Bíblia tem defeitos, a gente está querendo dizer, quem fala isso, né, que a Bíblia tem falhas. Logo, nós não podemos dedicar toda a nossa vida a algo que tenha falha, e principalmente a nossa fé. Então, quem defende que a Bíblia tem erros, ela está querendo dizer o seguinte: olha, não tem uma fé cega sobre esse ponto. Porque se você tiver uma fé cega, você está tendo uma fé cega na Bíblia. E quando eu falo, usando até o termo fé cego, não é fé cega. Mas o que seria fé? É confiar. Então, se eu pudesse dizer fé cega, é nesse termo, no sentido de confiar sem enxergar. Eu confio, logo eu deposito a minha vida, né? Então, quando essas pessoas tentam colocar que na Bíblia tem erros, eles estão querendo, de uma forma ou de outra, mostrar o seguinte, que há erros nas Escrituras. E se há erros nas Escrituras, elas não são fidedignas, né? Tá bom? Mas nós não cremos assim, nós cremos no contrário, tá bom? O fator humano, errar é humano, é verdade, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Linguagem humana. A Bíblia é plenamente humana. Autores usaram seu próprio intelecto, emoção, estilos e vocabulário cotidiano. Logo, passível de erros. Nenhum problema. Supervisão divina.
A atividade do Espírito Santo garantiu pureza, onisciência e verdade absoluta sobre todo o processo de autoria. Por isso que mesmo seres humanos imperfeitos, que poderiam ter errado, no momento da escrita não erraram, porque o professor deles não era humano. Vamos lá. Eu até posso errar em ensinar para vocês, porque eu sou humano. Mas o Espírito Santo, ao revelar as Escrituras, não errou, porque ele é um mentor, ele é um docente divino. Logo, mesmo que o vaso, o receptor, tivesse suas limitações, o professor jamais. Por essa razão, nas Escrituras não tem erro. Palavra escrita sem erro por causa da supervisão divina, não por causa da linguagem humana. Tá bom? Números 23, 19. E leia para nós, por gentileza, Beatriz. Refutando a premissa, a objeção de que toda fala humana contém erros é falsa. Fazemos dezenas de declarações errantes todos os dias. Exemplo, meu nome é Wayne Gruden. Tomei café hoje de manhã. São afirmações 100% humanas e 100% livres de erros. Ou seja, dizer que porque somos humanos também cometemos erros, isso é uma inverdade. Exatamente como ele mesmo disse, o autor. Tomei café de manhã, isso se eu registrei isso tem erro? Não. Então a gente tem que saber que o fato de sermos humanos não quer dizer que todas as coisas que fazemos também registramos com erros. Olha o quanto o ser humano evoluiu passando o conhecimento de um para o outro. E conhecimentos bons e importantes. Olha quanto a gente aprendeu na vida e tem desfrutado de tantas coisas boas, porque alguém ensinou algo que sem erros, e aqui estamos, não é verdade? E deixa eu fazer um comentário agora aqui com vocês, né, que eu acho que é muito relevante. Nunca se esqueçam, meus irmãos, que a Bíblia, ela narra fatos e ela não faz tratados históricos, nem cronológicos, nem geológicos, nem científicos ou de qualquer outro tipo da natureza. O seu único propósito foi salvar a alma perdida e apontar o caminho do Salvador e da vontade de Deus para nós. Então, quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer é que Deus, na sua onisciência, não quis gastar tempo com algo que seja secundário, mas sim com aquilo que é principal para nos salvar, para nos libertar e para apontar o caminho dele, para chegarmos lá. Por isso que eu gosto dessa fala, Deus narra fatos. E olha só que interessante ainda dentro desse contexto, Deus não fica se explicando. Já notaram que quem muito se explica é porque deve? Ou porque tem uma baixa autoestima? A gente tem que se explicar, meus irmãos. Claro que se eu trabalho para alguém, eu presto contas. Eu sou um pastor de uma igreja, eu não sou o dono da igreja, então eu presto contas, normal. Mas uma coisa é prestar contas de forma legítima e outra coisa é as pessoas me colocarem numa situação indecorosa. Então, tem horas que até um pastor, ele não precisa ficar se dando explicações, porque ele tem uma história. É como eu gosto de dizer, né, muitas vezes para os obreiros, quando eles estão perdendo um pouco de intensidade ou de altura. Eu falo, irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se provar a cada final de semana. Quem é. Quem é. Não é verdade, irmãos? A não ser que a gente deva, a não ser que a gente agora esteja vivendo de outra forma. Mas perceba que na nossa sociedade, a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Tem que provar que é competente, que é justo. Não, meus irmãos, somos o que somos. Deus narra fatos. Deus não dá explicação. Ele ensina a sua palavra e espera que creiamos. Se não crermos,
É como se ele olhasse para nós e dissesse, vocês estão perdendo. Mas ele não fica se justificando. Interessante, né? Importante isso, né? Isso mostra o caráter assertivo de Deus. Tá bom? Diga, Miriam. Pastor, ali é Números 25:19? 23. Ah, é 23? É 23. É que eu não tô Isso. enxergando. Ah, tá bom. Tá joia. Era isso. Tá bom. Continua para nós, Beatriz, por gentileza. A lente de aumento. Abordando textos difíceis. 1. A calma histórica. Não existe problemas novos. Agostinho, em 354 d.C., e Calvino, em 1509 d.C., já examinaram e resolveram a grande maioria dos supostos erros ao longo dos séculos. Ou seja, meus irmãos, é isso. Tem coisas que a história vai mostrar. Fique tranquilo. Olha só, Agostinho, lá em 354, e Calvino, 1.200 anos depois, examinaram várias coisas. Sabe essa ideia de que a gente está reinventando a roda? Bobeira, né? 2, pode ler para nós. A inspeção rigorosa. Se cremos na inerrância, não devemos temer os textos difíceis, mas inspecioná-los com avidez linguística, histórica e contextual. Ou seja, precisamos, de fato, ter esse critério. Vamos avaliar, vamos examinar, vamos estudar. Admitamos, meus irmãos, tem textos que são mais fáceis e tem textos que são mais difíceis. Tem hora que eu, olhando certos textos, eu falo aqui, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender esse texto. Normal. Inspeção rigorosa. Isso compete o nosso zelo, o nosso cuidado, né? E 3. A humildade intelectual. Se não encontramos a solução imediata, é porque nos faltam dados históricos ou linguísticos temporariamente, não porque a palavra falhou. Exatamente. Tem coisas que tem vezes que vamos olhar assim, por exemplo, a geração antes do dilúvio. Irmãos, é muito difícil de entendermos aquele período. Torre de Babel, né? A ligação entre os filhos de Noé até Abraão, é tudo muito difícil. Tudo bem? Vamos aguardar humildade intelectual, né? Nós estamos aqui no ano de 2026, depois do nascimento de Jesus. Irmãos, 2.000 anos. O Brasil tem 500 anos de história e vivem dizendo que muitas histórias do nosso próprio país não foi como de fato foi. A gente sabe disso, que muitas vezes as pessoas, principalmente os poderosos, tentam reescrever a história para apagar aquele passado. É uma imbecilidade isso. Mas poderosos fazem isso o tempo todo. Criminosos fazem isso o tempo todo. Criam uma nova narrativa para tentar reconstruir uma história. Tolice. Mas isso faz parte da natureza humana. Isso sempre foi assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas essa humildade intelectual, ela sempre vem à toda. Como disse um escritor muito famoso, que tudo sai na urina da história. Né? Algum momento, tudo é digerido, tudo é feito, e quando tudo passar, a gente saberá da verdade. Né? Podem ver que sempre foi assim, e sempre vai ser assim, tá bom? Continuando, então. Aqui veremos alguns casos, né, que as pessoas tentam mostrar que a Bíblia tem erros. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Estudo de caso 1, a ordem da tentação. Mateus é pão, templo e adoração, versus Lucas, que é pão, adoração e templo. Ou seja, quando nós lemos a tentação de Jesus, em Mateus aparece essa ordem: pão, templo e adoração. Mas Lucas apresenta essa ordem: pão, adoração e o pináculo do templo.
Tá bom, então quer dizer que tem um erro na Bíblia. Só porque a ordem foi alterada, entendeu? Percebam que quando alguém quer achar alguma coisa, eles pegam as mínimas coisas para tentar trazer ali um erro, né? Leia para nós sobre Mateus, Cília, por gentileza. O foco é a cronologia e clímax judaico. Arquitetura linguística usa o advérbio tot, então, e palim, outra vez, sugerindo progressão sequencial estrutural para a ordem dos eventos. Ou seja, Mateus teve essa cronologia diante da perspectiva do clímax judaico, porque o templo era um lugar para adoração, fazia parte da linguagem do judeu. Era no templo que eles levavam o sacrifício, é no templo que eles levavam as ofertas, era no templo que eles adoravam a Deus. Então, Lucas já tem outra abordagem. Pode ler para nós, Filipe, por gentileza? Foco é a organização temática, culminando em Jerusalém, o foco geográfico de Lucas. Arquitetura linguística usa apenas as conjunções cai e de, que é e, unindo os eventos sem qualquer pretensão de cronologia exata. Lucas era um judeu ou era um gentil? Entenderam? Lembra que ele é ganho por Paulo, lá em Atos 16, em uma das viagens. Logo, a perspectiva de Lucas é totalmente diferente da perspectiva de Mateus. Podem ver que Lucas, o Evangelho de Lucas, ele não tem uma proposta de se dirigir aos judeus. Podem ver que nos primeiros capítulos, a maneira em que ele traça a genealogia é de uma maneira grega. Já Mateus, a maneira que trata a genealogia é de uma maneira judaica. Ou seja, são observações diferentes. Isso não altera, tá bom? Tudo bem até aí? Resolução? Não há contradição histórica. Pelo menos um dos autores organizou os fatos de forma puramente temática, sem alegar uma sequência rígida de tempo. Tudo bem? Ficou claro? Podem ver que o Sermão da Montanha de Mateus é de uma forma e o Sermão da Montanha de Lucas é de outra forma. Então quer dizer que Lucas errou porque ele foi sucinto? Não. O Espírito Santo, guiando Lucas, quis que ele escrevesse só dessa forma. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Agora, percebam, quem quer pôr chifre na cabeça de cavalo, vai pôr, meus irmãos. Vai virar um unicórnio, não tem jeito. E quem quer, né, fazer do focinho de um porco uma tomada, vai fazer. Isso é inerente nosso. Nós, seres humanos, quando queremos ver um erro em alguma coisa, a gente dá um jeito de achar o erro, né? Tá bom? Continua para nós um outro exemplo, filha, por gentileza. Opa, peraí. Está demorando aqui para mudar. Deu uma travada aqui. Travou para vocês também? Ela ficou preta. Travou. Deixa eu só abrir novamente. Parei o compartilhamento. Só abrindo aqui novamente. Então, interessante essa questão, né, meus irmãos? Quando a gente quer arrumar um problema, a gente vai arrumar um problema. Sempre vai ser assim, viu, meus irmãos? Não, faz parte do gênero humano essas, vamos dizer, né, essas tendências, né? Tá bom? Então, achei aqui, voltou. Pastor, nessa parte que você falou sobre reescrever a história, né? É o que muitos falam que a história do Brasil é contada pelos vencedores, digamos assim, né? Então, na realidade, a questão até do descobrimento do Brasil, o Brasil já existia, já tinha gente aqui. A questão também depois da libertação, né, dos escravos também só conta das outras pessoas, mas Sim.
Quem foi Mas isso não é só vivo, no Brasil, viu, Beatriz? é. Geralmente, em quase todas as culturas, Uhum, são as histórias dos vencedores, tá? sim. É assim mesmo, Beatriz. Infelizmente, esse é o DNA humano e a gente acaba aprendendo a conviver com esse lado, né? Esse lado. Porque, vamos pegar um exemplo, Beatriz. O Egito, né? Como um império. O que que um faraó fazia quando ele assumia o trono, geralmente? Você Pagar, lembra? Ele apagava a história do seu antecessor, né? sim. Porque ele queria perpetuar a sua história. E se ainda, por exemplo, foi uma fase de escuridão no Império, aí que ele apagava mais ainda, porque eles queriam apagar aquela história. Então, isso é inerente do ser humano. A história dos vencedores sempre vão prevalecer. E aqui, por isso que eu disse que a gente tem que fazer uma leitura com muita harmonia, porque se torna muito difícil, viu? Por exemplo, irmãos, vocês vão lembrar, quem já fez comigo a história eclesiástica, nós temos muito pouca informação dos vikings na história do cristianismo. A gente conhece aquelas histórias, né, dos vikings, bárbaros, etc e tal, mas de repente eles se apagam na história, não é? Pode ver. E aí, de repente, quando a gente vai ver, parece que tudo se acabou. Mas, segundo alguns historiadores, o povo viking, na sua grande maioria, eles foram evangelizados. E eles se tornam cristãos devotos, pregadores do evangelho dedicadíssimos. Tudo aquilo que eles faziam nas conquistas, agora em Cristo, eles se tornam missionários no mundo. Mas por que a gente tem poucos detalhes dele? É interessante, porque vocês têm que lembrar que na Idade Média, quem era o vencedor da história? Quem registrava a história? A Igreja Católica. Interessante, né? Então, tudo que não era católico, apostólico, romano, era desprezado. Inclusive, católico ortodoxo grego ou russo. Interessante, não? É a história dos vencedores. Sim. Isso está dentro do DNA do ser humano, né? Talvez seja até uma coisa um pouco diferente com a história do Velho Testamento e do Novo, porque na história do Velho Testamento, Deus é o autor da história. Então tem hora que ele pune o seu povo e registra. E no Novo Testamento, talvez a mesma coisa, só que são 100 anos de histórias, né? Mas depois que foi fechado o Novo Testamento, e na história do cristianismo, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque é a história dos vencedores. Vamos lá. E a história das denominações? É assim ou não é? Também. É a história dos vencedores. Por isso que a gente tem que depender de Deus e tentar ser fiel, tá bom? Mas é isso. Segundo estudo de caso, aqui mostrando mais um detalhe. Leia para nós, Beatriz. Paradoxo de Teudas. Atos 5 diz que Teudas veio antes de Judas. Joséfo diz que Teudas veio 40 anos depois. A Bíblia errou? Antes de 6 depois de Cristo? Rebelião do primeiro Teudas, mencionado por Gamaliel em Atos 5:36. Em 6 depois de Cristo, rebelião de Judas Galileu. É Atos 5:37, José. Discurso de Gamaliel defendendo os apóstolos. Entre 33 e 34 depois de Cristo. Em 44 a 46 depois de Cristo, rebelião do segundo Teudas, mencionado por Joséfo depois. De 93 a 95 depois de Cristo, Joséfo publica Antiguidades, registrando o segundo Teudas. Logo, ele está se referindo ao segundo Teudas, não ao primeiro. Então, solução? A solução dos dois Teudas. Teudas era um nome muito comum. Gamaliel, falando no ano 33, jamais poderia ter citado uma rebelião, que só aconteceria no ano 44. Precisão histórica pertence a Lucas. Resolveu o problema. Agora perceba, meu senhor. Ó, vamos lá.
Teudas é o Salvador, Teudas é apóstolo. Percebam, eles tentam arrumar um chifre na cabeça de cavalo de qualquer jeito. Interessante, né? Né, irmãos? Então, para mostrar, tem erro na Bíblia. Não é tolice, irmãos? Então, por isso que é muito curioso, né? Tá bom? Terceiro exemplo, pode ler para nós, irmã? O bordão e as sandálias. Marcos manda levar bordão e sandálias em Marcos 6, versículo 8. Mateus e Lucas proíbem. Como resolver? Mateus e Lucas, essa palavra que eu não sei, obter, providenciar e comprar extras. Que tal mai? Que o quê? Que tal mai? Aqui literalmente é parecido, né? Mas seria obter, providenciar e comprar extra. Pode continuar lendo. Comando, não obtereis ouro, prata, nem sandálias ou bordão extra. Ou seja, está falando para não ter extra. Isso não significa que você não pode usar o que você tem. Continua para nós, irmã. Motivo, o trabalhador merece o seu alimento. A providência local cuidará de vocês. Já em Marcos, Levar consigo o que já se tem. É airo? isso, airo. Comando, levem apenas o bordão que já possuem nas mãos. Calcem suas sandálias normais para viagem pedregosa. Síntese, a beleza da inerrância mora na exatidão verbal. Jesus não nos mandou viajar descalços. Ele os mandou viajar sem bagagem extra. Interessante, né? Deu para entender, meus irmãos? Percebam, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão polêmico, né? Passagens como essa deram muito pano para manga. Mas, ao mesmo tempo, como eu mencionei para vocês, são aqueles que desejam, muitas vezes, arrumar problemas, tá bom? Porque quando uma pessoa vê algo que aparentemente está tendo contradição e busca no texto com paciência, com humildade, a pessoa acaba entendendo, né? O que de fato se trata. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Pastor, nesse caso aí, o que ia prevalecer não é a moral da história que Jesus está falando para confiar nele? Exato, Fia. Mas, Fia, você que é crente, né? Você que não duvida do caráter de Deus nem da Bíblia. Mas quem está duvidando de Deus ou da Bíblia tem que dar um jeito. Tem que dar um Você jeito. está dizendo a mesma coisa, na verdade, né? Que é para confiar em Deus. É para confiar. A gente nota que existem muitas outras passagens e exemplos. Por exemplo, irmãos, em algumas passagens, por exemplo, o evangelista registra Jesus entrando na cidade. Tudo bem. Imagine um portão da cidade, você, como discípulo, está do lado de fora. Quando Jesus entra, então ele diz: Jesus entrou. Mas o outro evangelista registra alguém que contou para ele que estava dentro da cidade. Então ele registra: e Jesus entrou na cidade. Ah, tem um erro na Bíblia. Jesus está entrando, né, dando essa ideia de quem está fora, ou ele dando a ideia de quem está dentro, por exemplo. Perceba, irmãos. É difícil, viu? Tá bom? Mas é assim, a gente tem que estar preparado para dar uma resposta a todos que nos perguntarem, meus irmãos. Eu dei esse exemplo aleatório, mas existem muitos outros, tá? E aqui a síntese, você leu a síntese, irmã? Já li. Já, né? Então, é isso, né? É realmente confiar em Deus, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, minhas irmãs? Alguma pergunta? Não? Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Próximo slide. Aqui, o efeito dominó. Pode ler para nós, Beatriz. Custo da rejeição. O que acontece quando a fundação cede? Então, deixa eu gastar um minuto aqui. Lembra que há pouco eu falei que quem tenta mostrar que a Bíblia tem erros, esse assunto da inerrância, é para mostrar a falha no livro de fé de vocês.
Ou esse livro foi feito com falhas, ou o autor tem falhas. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Quando a gente ensina o oposto, e nós cremos de fato e de todo o coração no oposto, eu confio no caráter de Deus e confio nas Escrituras, porque o autor supremo é o próprio Deus. A única coisa é que ele usou vasos humanos, passíveis de erros, mas esses vasos não escreveram pela sua capacidade ou competência, foram pelo professor supremo, e o professor supremo jamais erra, tá bom? O problema moral. Se Deus mente intencionalmente em detalhes secundários para melhor a comunicação, nós também somos justificados a mentir, violação de Efésios 5:1. Vamos lá, irmão, todos nós passaremos por grandes dilemas na vida. Em alguns momentos, a tentação é pequena, em outros, a tentação é muito maior. Ora, se eu estou sendo treinado dentro de uma igreja ou de uma irmandade, onde eu vejo que na Bíblia tem erros e Deus intencionalmente mentiu para nos ensinar algo mais elevado, meus irmãos, a gente vai mentir sem peso na consciência. É ou não é? Esses dias eu aconselhava uma irmã, e essa irmã estava com o seu parente com muito problema neurológico. E falou, pastor, o que eu fiz? Eu menti? Eu falei, irmã, a questão aqui, você está cuidando de um parente neurológico que está com um problema neurológico grave. Então, quando você conduzir essa pessoa como se você está conduzindo uma criança, não é que você está mentindo. Você está conduzindo de uma forma onde você não gere nessa pessoa mais terror. Porque, irmãos, quem está tendo um problema neurológico, por exemplo, eu digo aqui com toda humildade, meu pai, por exemplo, em vez em quando, ele mora num lugar bem arborizado, ele fala, tem alguém escondido ali. Se eu começar a dar vazão para o pensamento, para a alucinação dele, em pé de igualdade, ele vai piorar. O que eu tenho que fazer? Não, pai, não tem ninguém, não. Eu tenho que tranquilizar. Eu tenho que mostrar para ele com doçura. E não adianta, porque quem está tendo um problema neurológico vai ver coisas onde não existe. Então, você cuidar de uma pessoa, de uma criança, de alguém que realmente você precisa de usar de uma linguagem para que ele entenda, é uma coisa. Agora, no dia a dia, a gente não precisa disso. Quem é que cuida de doentes mentais? Com exceção do Tomé, que trabalha na área da saúde. E mesmo assim, não é toda hora. A gente tem que saber se comunicar com as pessoas. Mas perceba, eu estou fazendo esse comentário aqui em casos bem específicos, de pessoas que trabalham na área da saúde, que têm problemas neurológicos, déficits cognitivos. É uma situação. Agora, no dia a dia, a gente não tem isso, então a gente não precisa desse tipo de diálogo. Agora, deixa eu ir também para o outro extremo, viu, irmãos? A gente também não precisa ficar dando justificação para todo mundo. Não, meus irmãos, o que está no seu coração é seu. Lembra, guarda o teu coração. Não é isso? Ninguém precisa saber os seus dilemas mais íntimos. Isso é de você e de Deus, não é verdade? Então, perceba, a gente tem que viver tranquilo, mas acreditado que Deus não mente, que Deus não erra, e a gente não precisa mentir, a gente não precisa enganar, a gente não precisa dizer meias verdades. Amém? Isso é muito importante, porque a gente vai sendo, muitas vezes, treinado a conviver com pessoas lisas, e aí a gente começa a usar desses artifícios, né? Então, se eu ensinar para vocês que não, Deus mentiu, aquele mentiu. Vou pegar um exemplo clássico, irmãos. O texto lá de Êxodo, quando o faraó manda as mulheres matarem, as parteiras, matarem os meninos homens. Elas matam os meninos? Elas mentem, não mentem? Agora eu te pergunto,
O texto sagrado estava dizendo com que o que elas fez foi correto? O texto sagrado não disse nada, só disse que elas mentiu. Agora, foi um momento de injustiça e de crueldade de Faraó? Foi, contra um povo. Então, perceba que coloque as coisas no seu devido patamar, tá? Porque ali, Deus não estava dizendo, olha, parteira, vocês estão de parabéns porque mentiram. Mas percebam que ali tinha algo em jogo, que era a vida das crianças ou algumas palavras a Faraó, que era cruel e déspota. Elas escolheram o mais nobre. O que é mais nobre? A vida. Vida de quem? Deles próprios. Ora, então percebam, coloquem as coisas nos seus devidos lugares. Porque muitas vezes a gente quer atribuir algumas coisas e quer viver uma vida permissiva e a gente fica arrumando desculpa na Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. Quem já passou por uma tentação como aquelas parteiras? Eu nunca conheci ninguém nesses meus 55 anos. E quero crer que eu não vou conhecer ninguém. Então, percebam, a gente tem que tomar cuidado, que senão a gente vai começar a abrir precedentes, tá bom? Tudo bem? Né? Ali é um caso clássico do que? De sobrevivência. Elas opinaram. Vou deixar os bebês vivos ou obedecerei uma lei maligna? Lembra, irmãos, essa tensão é muito fácil de ser respondida. Quando existir uma lei que contraria a Bíblia, o que nós devemos seguir? Qual lei? A lei dos homens ou a Bíblia? Óbvio, né? Elas seguiram a lei de Deus ou a lei de Faraó? A lei de Deus. Entenderam? Simples assim. Tá bom? Segundo ponto, essas questões nós vamos trabalhar muito em ética cristã, tá bom, meus irmãos? Ética é muito legal por isso, porque a gente enxerga as coisas de forma neutra, vê o que a Bíblia ensina e toma um posicionamento sempre voltado a obedecer às Escrituras, nunca a criar desculpas éticas e morais, tá bom? Então, terceiro aqui, é o segundo, aliás. 2. A erosão da confiança. Se a Bíblia erra na história, passamos a desconfiar das promessas e a desobedecer aos textos que menos nos agradam. Direto e imediato, né? E 3. Colapso doutrinário, a rejeição da inerrância força a rejeição do próprio ensino de Cristo sobre as Escrituras. As doutrinas centrais, inevitavelmente, desmoronam ao longo de uma geração. Vocês entendem, irmãos? Olha aí, olha o liberalismo, né? Tem erro. Logo, para que a Bíblia me serve? É um livro de ética e moral. E aí a gente vai vivendo assim, e quando vai ver, nós temos uma fé apenas nominal. Não cremos assim, tá bom? Vamos parar aqui e vamos para o último bloco, rapidinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou parar aqui, vamos para o último bloco e a gente termina em alguns minutos, tá bom?